Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Extensamento Popular, um lugar para se discutir educação, saúde, experiências e práticas sociais à luz de uma percepção democrática e freiriana. Se você, caro ouvinte, tem curiosidade sobre extensão, movimentos sociais, participação cidadã, educação popular e suas perspectivas, vem ouvir o podcast. Esse é um oferecimento do Grupo de Pesquisa em Extensão Popular Estelar UFPB. E nesse novo episódio discutiremos a temática Educação Popular e o debate das drogas, com a contribuição da fala de dois convidados, o Denis Petucco, que é redutor de danos, sociólogo, pesquisador em saúde pública e autor do livro O Pomo da Discórdia, Drogas, Saúde e Poder. E a convidada Khadija Menezes, que é professora da Educação Básica e mestra em Direitos Humanos. Então, sem mais delongas, aumenta o volume que vai começar. Gostaria um pouco de trazer algumas coisas um pouco pessoais mesmo, assim. Gostaria de falar, por exemplo, que antes de eu começar a trabalhar com redução de danos, ali na viradinha mesmo do milênio, 99, 2000, 2001, 2002, por aqueles primeiros anos ali desse 21º milênio, eu estava trabalhando numa instituição de educação social lá de Porto Alegre, uma instituição vinculada à Igreja Católica, a Ordem dos Murialdinos. É uma ordem bem pouco conhecida da Igreja Católica, né? Os Murialdinos, eles seguem a tradição de São Leonardo Murialdo, que foi um santo que viveu na Itália durante a Revolução Industrial. Ele era de Turim, enfim, ele apoiava a imprensa operária italiana da época, enfim, era um santo comunista, enfim, um santo de esquerda popular, enfim. E a Ordem dos Murialdinos segue muito, né? No Brasil, ele segue muito essa tradição da educação profissional no encontro com a educação popular. Então, era uma instituição de formação profissional para jovens da periferia de Porto Alegre, de uma favela de Porto Alegre, Morro da Cruz, né? E eu vinha trabalhando nessa instituição, na verdade, né? Lá nos primeiros anos do século XXI. E lá pelas tantas, em algum momento, era um desejo antigo que eu já tinha, né, e já tinha conversado com os padres da instituição sobre isso, e eles fortaleceram a ideia, né, de criar algum tipo de abordagem, algum trabalho dentro da instituição para trabalhar com esses temas relacionados ao uso de drogas, né? E aí a gente começou a perambular pelo bairro, pela favela, enfim, pelas escolas, por algumas ONGs que existiam por lá, pelas unidades de saúde. Havia o Morro da Cruz, em Porto Alegre, ele é um centro de formação para medicina de família e comunidade. Tem as unidades de saúde da favela, recebem muitos residentes, né, não só de medicina, como de outras profissões também. Então a gente passamos ali um tempo visitando esses lugares no intuito de saber o que já existia por lá, né? E aí foi que, numa dessas visitas para uma dessas unidades de saúde, a coordenadora da unidade comunicou a gente que tinha um pessoal que fazia um trabalho toda quinta-feira à noite no Morro da Cruz, que era o pessoal da redução de danos. Eu até já tinha ouvido a expressão redução de danos, mas não sabia exatamente o que era. Sabia que era alguma coisa da área de álcool e drogas, mas qual era a abordagem eu não sabia, né? Consegui o contato, conversei com a coordenadora na época, a Márcia Colombo, coordenadora do programa de redução de danos, falei do que a gente tá fazendo, ela explicou um pouquinho o modo como eles trabalhavam, né? Fazer um trabalho de prevenção da AIDS entre usuários de drogas injetáveis, né? E aí eu perguntei se poderia acompanhar esse trabalho um dia, queria ver como é que eles trabalhavam, eles aceitaram, né? E eu me lembro que eu fui acompanhar esse trabalho e fiquei muito impressionado com o modo como eles trabalhavam, né? Eu lembro, por exemplo, de uma situação que eu acho que já pode, de algum modo, falar um pouco desses encontros entre redução de danos e educação popular, né? Eu me lembro quando a gente começou a caminhada por uma das vielas da favela, a gente estava ali caminhando, daqui a pouco abriu uma pequena clareira e tinha ali uns garotos, né, numa posição que, para quem trabalha com os de drogas, é uma posição que a gente já conhece só de olhar de longe. Enfim, o pessoal era naquela clareira ali, esperando provavelmente clientes para vender maconha ou alguma outra droga, enfim. E quando a gente chegou um pouco mais perto, eu percebi que 2 daqueles 3 garotos eram meus alunos lá na instituição, né? E aí foi uma experiência muito curiosa, porque quando os meninos me viram, eles esconderam o baseado que eles estavam fumando, né? Botaram a mão para trás das costas, assim, me cumprimentaram. Oi, senhor, tudo bom? Mas quando eles viram que eu estava junto com os redutores de danos, eles relaxaram.
E aquilo me chamou muita atenção. Eles relaxaram, já não se esconderam mais. E aí eu estava ali só acompanhando e fiquei vendo os redutores de danos fazerem sua abordagem, né? Enfim. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, assim, né? Sempre me achei um educador, gente boa, enfim. E de repente eu via que aqueles caras ali que subiam o Morro da Cruz apenas uma noite por semana, tinham um vínculo, pelo menos o que tange esses temas aí ligados a drogas, tinha um vínculo com aquela meninada que era muito mais intenso do que o vínculo que eu tinha. De modo que eles tinham vergonha de se mostrar fumando baseado na minha frente, mas na frente dos redutores de danos eles não tinham isso. Aquilo já me deixou muito desconfiado de que eu estava diante de uma abordagem muito diferente, assim, né? E, bom, e é isso, né? E aí, algum tempo depois, acabou abrindo seleção para ingresso de novos redutores de danos na equipe. Eu acabei deixando lá o Instituto Murialdo e fui trabalhar no programa de redução de danos de Porto Alegre, no ano de 2003, 2004, final de 2003, né? Coincidiu com a minha entrada na universidade, inclusive. Foi o mesmo ano que entrei para a universidade, eu entrei para o programa de redução de danos. E aí é uma coisa muito curiosa, assim, né, gente? Porque quando eu comecei a trabalhar com o programa de redução de danos, que era vinculado à política de AIDS, né? Para quem não sabe, eu vou dizer de modo muito simples, assim, né? Para a gente não perder muito tempo nisso, mas a vinculação se dava sobretudo porque se percebeu muito rapidamente, né? O primeiro país a perceber isso foi a Holanda, depois se espalhou pelo mundo, né? Que o compartilhamento de seringas entre usuários de drogas por via injetável era uma das principais categorias de exposição ao HIV. Né? No Brasil, por exemplo, para que vocês possam ter uma ideia, essa foi a principal categoria de exposição ao HIV até final dos anos 90, superior inclusive ao sexo desprotegido. Né? E aí o programa de redução de danos ele trabalhava com essa abordagem de ofertar seringas e outros insumos para uso de droga, para uso injetável, né? Insumos limpos para que o pessoal fizesse um uso mais higiênico e não precisasse compartilhar seringas, porque o problema não estava no uso da droga, mas no compartilhamento da seringa. Esse compartilhamento é que fazia com que se transmitisse HIV, hepatites virais, enfim, outras doenças de transmissão sanguínea, né? E quando eu fiz essa passagem, né, de uma instituição que trabalhava com a educação profissional, no viés da educação popular, né, de Paulo Freire, que tinha grupo de estudo sobre Paulo Freire, quando eu saí dessa instituição para trabalhar com um programa de redução de danos na política de DST-AIDS e ST-AIDS, DST era na época, né? Na época eu tive uma situação muito curiosa assim, em mim, que foi me dar conta do seguinte: bom, então esse é o momento em que eu estou abandonando o campo da educação e vou começar a trabalhar no campo da saúde. Eu preciso conhecer mais as coisas do campo da saúde. Na minha cabeça, eu estava me afastando do campo da educação. Essa foi a primeira ideia que eu tive naquele primeiro ano de trabalho inteiro, né? Aí comecei a ler coisas da saúde coletiva brasileira, da reforma sanitária, coisas que para mim eram muito novas, do próprio campo do HIV/AIDS, né? Enfim, construindo a minha própria formação teórica, ao mesmo tempo em que no campo eu ia aprendendo como é que se fazia a redução de danos através do trabalho de campo, né? A redução de danos brasileira, ela se construiu muito desse modo, encontrando as pessoas que faziam uso de drogas nos seus locais de uso, nos horários em que esse uso era feito. Então a gente fazia muito essa parada do trabalho de campo, do trabalho diretamente no território, né, nos horários, nos locais e tudo isso. Né? E me via, então, durante esse primeiro ano inteiro, num movimento de aproximação com o campo da saúde coletiva brasileira, da reforma sanitária, e de afastamento com uma área com a qual eu vinha flertando até então, que era a área da educação. Né? Assim que eu me via. Até que em 2005, nós tivemos o terceiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, né? E aquele fórum foi o fórum que mais reuniu pessoas em Porto Alegre. Né? A gente teve o acampamento da juventude com milhares de pessoas acampadas. Eu não me lembro mais o número, mas era uma coisa gigante. Era uma verdadeira cidade de lona no acampamento da juventude ligado ao Fórum Social Mundial. Né? E dentro do acampamento da juventude, no meio dele, a gente montou um espaço de saúde e cultura, que era o Espaço Tchê, né? Tchê para os gaúchos, né? A expressão Tchê, semelhante à expressão Oxe de vocês aí do Nordeste, enfim, né? Mas também uma homenagem ao Che Guevara, claro, né? Óbvio, né? O médico, né? Ernesto Che Guevara, né? E aí, estamos lá, né? Eu me lembro que a gente constituiu um grupo de trabalho para preparação do Espaço Tchê, enfim, para construção. A gente
como trabalhava com usuários de drogas em situação de extrema vulnerabilidade, a gente tinha muito vínculo com a galera de rua, com a população em situação de rua que habitava o Parque da Harmonia, onde se constituiu o acampamento da juventude, também espaço Tchê. Então a gente fez todo esse espaço, todo esse trabalho de aproximação do fórum, do acampamento, do espaço Tchê, com aquela galera em situação de rua, usuário de droga que a gente já conhecia e tudo mais. Estamos lá, estamos preparando o terreno. Quando o fórum começa, a gente começou também com um trabalho forte, né, de redução de danos no acampamento, além das nossas próprias discussões do campo da redução de danos. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu participei de um evento internacional de redução de danos, fomos nós mesmos que organizamos. Né? A gente não tinha certeza, mas a gente imaginava que haveria pessoas de outros países, né? E de fato tiveram, a gente conseguiu ter gente da Europa, da Ásia, da América do Sul inteira, enfim, América Central também, para fazer um debate sobre como é que estavam. A gente nem imaginava que ia ter tanta gente, foi uma roda de conversa com umas 60 pessoas, enfim, da redução de danos de vários lugares do mundo, tudo isso. Né? Mas o ponto marcante que eu quero partilhar com vocês, e que eu acho que fala muito do meu lugar, mas acho que fala de algo mais geral também, foi um belo dia eu estava apurando, não me lembro se era segundo ou terceiro dia já do fórum, e caiu nas minhas mãos um panfleto de uma organização que até aquele momento era nova para mim, que é a ANEPS, Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e de Saúde. Né? Quando eu vi aquele panfleto, era um panfletinho como se fosse um papel altinho, assim, dobrado, enfim. Eu me lembro que eu nem precisei abrir o panfleto. Bastou eu ler o nome daquela organização que misturava educação popular e saúde para que todas aquelas minhas certezas de um ano antes começassem a se esfacelar. Né? Quer dizer, que quando eu tinha começado a trabalhar com redução de danos, eu me via abandonando o campo da educação, me aproximando do campo da saúde, e de repente cai nas minhas mãos um panfleto com o nome de organização que fala que é possível a produção de um trabalho de educação popular na saúde. Então, quando eu vi o nome daquela organização, antes mesmo de abrir o panfleto, eu já comecei a pensar nessas coisas todas, e de imediato também eu comecei a ser remetido a lançar um olhar, agora informado por essa articulação, Educação Popular e Saúde. De repente eu comecei, numa fração de segundo, as fichas foram caindo, e eu comecei a olhar dentro de mim mesmo, para o tipo de trabalho que nós, no Programa de Redução de Danos de Porto Alegre, fazíamos, indo até o território, dialogando com as pessoas a partir das suas demandas, das suas necessidades, daquilo que era possível para elas, e não de um mundo ideal, enfim. O diálogo era sempre construído a partir do que era possível construir. Quer dizer, no mundo ideal, por exemplo, as pessoas não usariam cocaína por via injetável, talvez não usassem nem mesmo cocaína, no mundo ideal talvez nem existissem drogas, enfim. Mas a gente sabe que o ideal, o Buda pelo menos tem uma frase que eu gosto muito, né? O Buda dizia que o ideal não é uma joia deste mundo, né? Esse mundo não é um mundo onde os ideais, onde não é um mundo idealizado, né? É um mundo concreto, real. E é sempre a partir desse concreto e real que um programa de redução de danos trabalha, né? A gente chega até as pessoas, pergunta para as pessoas que drogas elas usam, como elas usam, e a partir dessas informações iniciais a gente começava a construção da nossa abordagem, né? Explicando que o compartilhamento de seringas era um vetor de transmissão do HIV, de hepatites virais, enfim. E a partir desse encontro era construído um trabalho que era um trabalho educativo. E, de repente, eu comecei a me dar conta, se existe isso que eu estou vendo no título desse panfleto, se existe uma articulação entre educação popular e saúde, olhando para isso que nós fazemos na redução de danos, daria para dizer que isso aqui que a gente faz não deixa de ser um trabalho de educação popular em saúde dirigido a pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, né? E aí foi uma ficha que caiu e que mudou muito, mudou muitas coisas, assim, mudou muitas coisas, até mesmo na hora de produzir reflexões sobre o tipo de trabalho cotidiano que a gente fazia. Porque, de repente, caiu a ficha, que era uma ficha muito óbvia, na verdade, né? Mas, às vezes, o óbvio precisa ser esfregado na nossa cara, nem que seja através de um panfleto no meio do Fórum Social Mundial, né? E, a partir daquilo, inclusive, o instrumental teórico e ético também, né? Para a produção, para a reflexão sobre o tipo de abordagem que a gente fazia, para pensar estratégias, aquilo se ampliou muito, assim, né? Se ampliou radicalmente
o repertório de teorias e o repertório de estratégias a partir das quais a gente podia produzir o trabalho de campo, assim, né? E a própria dimensão política também, né? Que o Paulo Freire traz, que a educação popular traz. Para começo de conversa, acho que era isso que eu tinha para trazer. Muito obrigado, Denis. A sua fala foi muito rica. E agora a fala está com a Khadija. Boa tarde, Khadija. Boa tarde, pessoal. Eu recebi com muita alegria esse convite que veio do professor Pedro Cruz. A princípio, eu fiquei um pouco reflexiva, porque eu não tenho... Meus conhecimentos no campo das drogas é um conhecimento muito tímido. E aí, depois, eu fui pensando, né? O lugar que eu caminho, o lugar que eu venho, é um lugar que atravessa essa temática e que a gente não pode deixar de pensar essa temática. Então, gente, quando eu recebi esse convite, eu dormi e acordei com a seguinte pergunta: como pensar a educação como um caminho de possibilidades, né? Então, foi esse questionamento que veio na minha cabeça após receber esse convite, e eu fui dormir pensando nisso. Pode passar. E eu disse, como eu vou começar esse diálogo, né? Quais são as primeiras impressões que eu vou trazer para começar esse diálogo? Então, eu disse, quem eu sou? O que faço? Por onde ando? Porque isso vai dizer muito da forma como a gente pensa o processo educativo, né? Então, eu sou professora da educação básica, atuando na periferia com a educação de jovens e adultos e educação em prisões. E aí eu queria trazer 2 destaques aí. Primeiro, é um fenômeno que está acontecendo na educação de jovens e adultos, que nós chamamos de juvenilização da EJA, onde a gente está tendo vamos dizer, um crescimento muito grande em relação aos jovens que estão frequentando a escola no turno da noite. Esses jovens, eles têm características em comum. Uma dessas características é exatamente a distorção idade-série, dificuldade com a escolarização e, segundo, né, a escola, são alunos que não têm um bom comportamento. Então, esses alunos são convidados aí para a educação de jovens e adultos, muitas vezes sem nenhum diálogo prévio com a família, enfim, são lançadas na educação de jovens e adultos. E muitos desses jovens têm uma relação com as drogas, e isso acaba reverberando dentro da escola. E o segundo ponto é, professor Denis, na educação em prisões, nós trabalhamos, eu quero dar aqui o destaque de gênero, nós trabalhamos na Penitenciária Feminina Maria Júlia Maranhão. Eu não tenho dados específicos, porque eu não me aprofundei nesses dados ainda, mas já existem estudos que mostram, e aí eu tenho como verificar isso em loco nas minhas salas de aula, que cerca de 80% a 90% das mulheres que estão ali estão presas por conta da Lei 11.343, que é a lei que trata dessas questões que envolvem as drogas. E muitas delas estão ali porque foram dar suporte e apoio aos seus companheiros, não é? E é desse lugar que eu quero pensar em perspectivas e em possibilidades, não é? Também sou advogada popular com militância no Conselho Estadual de Direitos Humanos, na Comissão de Direitos Humanos da OAB e no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. Sou uma curiosa da pedagogia social crítica, da educação popular e da educação em e para os direitos humanos. E é inevitável que nesses espaços, nessas instituições, essa temática ela não atravesse. Então, é pensando nessa minha andarilhagem, é pensando nesse lugar que eu me coloco na sociedade, como profissional, como cidadã, como ser humano, que a gente vai dialogar, né, sobre educação, saúde e perspectivas. Pode passar, Ione. E aí, quando a gente pensa a educação como um caminho de possibilidades, como um caminho de perspectivas, a gente tem que deixar claro que tipo de educação é essa que a gente quer pensar, que tipo de educação é essa que a gente quer pesquisar, que tipo de educação é essa que a gente quer dialogar. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está vivendo um momento que existem pessoas que estão defendendo o homeschooling, existem pessoas que defendem a educação neutra, existem pessoas que fundamentam o processo educativo alinhado ao direito do consumidor, não é? E a gente quer aqui definir, né, qual é a nossa corrente teórica
em relação à educação que a gente quer pensar, que a gente quer trazer como possibilidade e como perspectiva. É a pedagogia social crítica, a educação popular, a educação para os direitos humanos. Porque é essa caminhada, é essa tríade epistemológica que nos leva a pensar uma educação pautada na resistência, na criatividade e, sobretudo, na solidariedade. E aqui eu trago a solidariedade de inspiração freiriana. Uma solidariedade que ela se contrapõe a essa solidariedade individual que as pessoas trazem. Né? Essa solidariedade vertical, que sempre coloca uma pessoa que ajuda e a outra pessoa que está sendo ajudada. A gente quer pensar numa solidariedade horizontal, numa solidariedade social, porque ela é coletiva, numa solidariedade política, porque ela visa a emancipação e a transformação social. Uma solidariedade que seja uma metodologia de luta contra a opressão e contra esses discursos desumanizantes, opressores, que o professor Denis traz durante a sua narrativa. Pode passar, Ione. E aí eu trago para vocês um resumo do como a gente pensa a educação, a pedagogia social crítica, enquanto essa medula epistemológica dessa caminhada que a gente vai trazer aqui para vocês. Né? Então, a pedagogia social, porque para o Danilo Streck, a pedagogia social não está comprometida com a transmissão de determinados conteúdos culturais, mas dedica-se a desenvolver a capacidade de enfrentar situações problemáticas da atualidade. E qual a importância da gente pensar a partir do Danilo Streck, da Graciane, que diz que a pedagogia social procura promover a sua capacidade de associar como sujeito da própria história e da história como agente de transformação de si, do outro e do mundo. Paulo Freire, né, que é esse sujeito que nos inspira sempre, ele escreveu um livro em 1959 cujo e vai afirmar que a educação brasileira ela é antidemocrática, ela é inorgânica e ela é antidialógica. E contrariamente a essa perspectiva, o Paulo Freire traz uma educação dialógica, uma educação que dialogue com as questões sociais, uma educação que vá além desses conteúdos, desses meros conteúdos, dessa mera transmissão, o que mais na frente ele vai chamar de educação bancária. Certo? E o que é que a gente pensa sobre a educação popular? Né? Então, para Carrilho, a educação popular tem um papel de construção de paradigmas emancipatórios e esse conhecimento se dá pelo caráter crítico, alternativo e transformador dessa corrente pedagógica. O autor também reconhece que a educação popular é uma corrente pedagógica e um movimento educativo com profundas raízes na América Latina, que surge em torno das ideias do Paulo Freire e há várias décadas inspira reflexões e práticas educadoras de base. E é com essa influência do Paulo Freire na minha vida, nas minhas práticas pedagógicas, que eu caminhei para o mestrado em Educação em Direitos Humanos e também fui pesquisar um projeto de pesquisa, um projeto que desenvolve numa escola no bairro que eu moro, que é o bairro do Gás, o que fica aqui em João Pessoa, que é um bairro de periferia. E alinhada à pedagogia social, à educação popular, uma educação em direitos humanos, mas também uma educação que se preocupa na formação de sujeitos, na formação de uma sociedade que seja pautada nos direitos humanos, levando em consideração que nessa caminhada a gente pensa a formação do sujeito enquanto sujeito de direito, enquanto um sujeito que está dentro de um contexto histórico, e dentro desse contexto histórico, ele é feito pela história, mas também ele faz a história. Então, a educação em e para os direitos humanos, de acordo com Maria Vitória Benevides, deve-se partir de 3 pontos essenciais. Primeiro, uma educação de natureza permanente, continuada e global. Segundo, é uma educação necessariamente voltada para a mudança, para a transformação. E, em terceiro, é uma formação em valores para atingir corações e mentes, e não apenas instruções ou meramente transmissão de conhecimento.
A nossa professora aqui da UFPB, a professora Nazaré Zenaide, afirma que os fundamentos teóricos metodológicos para a educação e direitos humanos se inserem numa abordagem teórica crítica da educação, considerando que seus objetivos inserem uma visão crítica transformadora dos valores, atitudes, relações e práticas sociais e institucionais. E eu acho importante a gente trazer que essas práticas elas não precisam se esgotar nas escolas, né? Elas precisam estar em vários lugares, nas instituições. Então, hoje eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos da UAB e lá nós desenvolvemos coletivamente 2 projetos educativos. Um que se chama Café Pensante, que são diálogos que são promovidos dentro da própria OAB. Por quê? Porque nós temos pares, nós temos advogados que têm e que fomentam e que, às vezes, verbalizam esse discurso pautado nos direitos humanos de forma muito preconceituosa, de forma baseada no que o Denis trouxe para a gente e que eu vou adotar aqui nessa pedagogia dos horrores e que eu vou mais além, uma pedagogia cínica, uma pedagogia desumanizante, uma pedagogia opressora, uma pedagogia bancária. E o outro é CDH Compartilha, que é o grupo do GT da Educação, de dentro da Comissão de Direitos Humanos, que vai até as escolas para trabalhar questões relacionadas à democracia, à cidadania e à igualdade. Então, outras instituições, para além das escolas, precisam também assumir esse compromisso de construção de uma sociedade solidária, de uma sociedade democrática, principalmente num contexto histórico em que a democracia ela vem sendo, cada dia que passa, prejudicada, fraturada, e com a democracia fragilizada, a gente sabe que os direitos humanos também se fragilizam, né? Um projeto de governo que está aí, que é pautado na morte, na fome, na destruição de vidas, né? E, por isso, nós precisamos, sim, nos lugares que for possível, estar pensando, né, os direitos humanos, o direito das pessoas, a dignidade humana, seja em qualquer situação que ela esteja, a gente precisa estar divulgando, estar dialogando, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga não compactuar com essa desumanização que está presente nessa política vigente. Pode passar aí. Então, dentro dessa minha caminhada, eu percebo que muitos dos meus colegas, né, pares, e eu também me coloco nesse lugar, diante do abandono do sistema, diante do abandono do Estado, do ente, né, estatal, diante da ausência de recursos, às vezes acaba caindo na síndrome do enxugar-gelo, né, que eu chamo de enxugar-gelo. São as pessoas que acham que não adianta fazer ou desenvolver projetos, que não adianta ter uma pedagogia mais crítica, porque não consegue, e que para Paulo Freire ele vai chamar de fatalismo. Né? Em Educação e Atualidade Brasileira, o Paulo Freire vai chamar de fatalismo. Então, eu sempre busco, durante a minha caminhada, não cair nessa síndrome do enxugar-gelo, na síndrome, busco não cair nesse fatalismo que o Paulo Freire ele vem falar em pedagogia da autonomia. E todas as vezes que o meu coração ele tá, sabe, cansado, porque não é fácil, é muito difícil, eu lembro da voz do Alder Júlio que soa nos meus ouvidos em um dos seus escritos que diz assim: a força revolucionária de gestos, iniciativas moleculares. Sabe? Eu vou repetir. A força revolucionária de gestos e iniciativas moleculares. Então, eu comecei minha caminhada como professora no ano de 2006. Dei uma pausa, voltei em 2010, quando passei no concurso da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E hoje, eu já estou vendo os meus alunos da periferia, aqui do Grotão, de onde eu trabalho, chegando à universidade. Alunos que estão se formando em engenharia, alunos que estão fazendo pedagogia, alunos que estão fazendo letras. E aí a gente já começa a ver o reflexo de uma educação comprometida com a construção social, com a construção da sociedade. Uma educação que não se fecha, que não fecha seus olhos para o que acontece para além da escola. Uma educação que seja pautada na pedagogia social, porque entende que as problemáticas sociais, elas reverberam dentro do chão da escola.
uma pedagogia pautada na educação popular, porque ela é muito mais do que teoria, ela é movimento, ela é ação. Uma pedagogia pautada na educação em e para os direitos humanos. E aí eu quero finalizar, né, essa minha fala, acho que eu já falei muito, né, dizendo que essa experiência vivida é porque eu sou uma professora que sonha e acredita que o sol sempre volta e vai voltar, né? Então, é pensar a educação conectada com as questões sociais, é pensar a educação pautada nos direitos humanos, é pensar uma educação comprometida e que não esteja presa aos portões da escola, que não esteja presa à BNCC, que não esteja presa aos conteúdos, mas que se comprometa com o seu bairro, que se comprometa com sua realidade, que se comprometa com as múltiplas subjetividades que estão em torno da escola. E com essa reflexão encerramos aqui o nosso programa. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!